Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí na nossa live. Estou aguardando aqui já o professor Fred entrar aqui para o nosso bate-papo, né? Hoje a gente se dispôs aqui, né, a discutir justamente as medidas trabalhistas, né, que foram adotadas pelo governo, né, para o enfrentamento, né, da pandemia do coronavírus. E, inevitavelmente, a gente vai discutir aqui sobre a decisão de ontem, né, do Supremo, que com certeza repercute, né, enormemente nisso, nessa discussão nossa aqui. Né. Obviamente, nós que estamos atuando na área trabalhista não morremos de tédio, né? Cada dia uma surpresa, cada dia uma novidade. E ontem veio mais essa novidade aí, justamente para a gente poder debater, né, e trazer esses temas aqui para a gente poder discutir. Bem, eu agradeço, né, desde já, todos aqueles que estão entrando aí aos poucos aí na nossa live, né? Agradecer ao doutor Waldson, né? Sejam bem-vindos, doutora Marília Martins também. Então é isso, eu vou convidar o professor Fred, né, para poder iniciar aqui conosco, né, essa discussão. E aí, desde antemão, eu já antecipo para vocês, né, que aqui onde eu estou tivemos uma chuva muito forte, né, talvez a gente tenha alguns probleminhas de conexão. Se a gente tiver, eu vou inabilitar os comentários, mas se não, a gente vai seguindo aqui com os comentários abertos para todo mundo, tá bom? Eu agradeço a presença de todos aí, Dr. Leonardo, Dr. Ender. Então deixa eu fazer o convite aqui pro professor Fred para a gente fazer esse bate-papo aqui, tá bom? Ele entrar aí, já a gente inicia a nossa discussão. Opa! Olá, E aí, professor. professor Fred? Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem, professor? Eu não estou conseguindo me ver aqui na live, professor. Não sei se Tá legal aqui, viu? Estamos conseguindo te tá. ver bem. Agora você mudou a câmera, agora acho que ficou legal. É bom o pessoal aí comentando, né? Já no início aí se a qualidade tá legal, se o áudio tá bom, para a gente poder ir direcionando aí para que todo mundo consiga ver, né, com qualidade a nossa discussão, o nosso bate-papo aqui, né? Deixa eu me ajustar aqui também para a gente ir conversando. Bem, pessoal, então vamos dar início, né, à nossa live, parar de conversa mole aqui, né, para começar a discutir os temas em si. Essa ideia de hoje aqui, né, é, essa live de hoje aqui, o objetivo dela, né, é a gente discutir todo esse conjunto de medidas trabalhistas, né, que foram adotadas pelo governo federal no enfrentamento, né, dessa pandemia do coronavírus. E para isso eu convidei aqui um colega aqui, professor também, né, professor universitário, advogado trabalhista, né, professor lá da Unifacol, o professor Fred, né. Tenho visto quanto você é festejado aí nas redes aí pelos seus alunos, né? Todo mundo sempre muito elogioso com você aí, então tenho certeza que a discussão vai ser muito rica, tá? Só para apresentar aqui, né? Além disso, né? O professor Fred ele atua lá em Vitória de Santo Antão, né? No Pernambuco. Até uma curiosidade aqui, professor. A gente fala do Pernambuco, né? Se você quiser irritar um goiano, né? Como eu, é só você falar que eu sou do Goiás, né? Na verdade, aqui é de Goiás, né? Mas o pessoal aqui erra muito isso. Até o pessoal de Brasília aqui geralmente brinca com isso. Bem, então, para a gente começar a discussão, né, professor Fred, eu vou te fazer uma proposta aqui inicial, só para a gente mais ou menos alinhar aqui, né, como que a gente vai fazer a discussão. E aí é o seguinte, bom, eu acho que a gente pode seguir com a seguinte ideia, né? Primeiro a gente fala um pouquinho da decisão, né? Fala brevemente ali da decisão, alguns aspectos práticos. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre como que fica, né, após a decisão, tanto para empregado, para empregador, para sindicatos também, que é uma discussão que eu tenho visto pouco, mas que eu acho que é interessante a gente tratar aqui também. E depois a gente pode discutir, né, aquelas dúvidas mais capciosas aí, né, a respeito daquelas MPs que estão relacionadas a esse tema, né, MP 927, 936, 944. E é isso. Então, já de antemão, eu passo a palavra aí para você, professor Fred, para você fazer suas considerações iniciais e já comentar um pouquinho, né, suas primeiras impressões acerca da decisão do Supremo de ontem, né?
Tá bem. Inicialmente, boa tarde, professor Hugo. Queria dizer que é um prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Aqui tá beleza. Tá ok? Tá bom, então. Agradecer pelo convite que me foi feito, franqueada a oportunidade de estar com o senhor, professor, juntamente com o pessoal que está nos acompanhando aqui essa tarde, para a gente comentar esse cenário que se instaurou depois dessa pandemia na questão juslaboral. Estamos, né, em polvorosa, como o senhor muito bem falou. Né, agradecer a todos os alunos, a minha esposa que está presente, né, aos irmãos da igreja, da qual faço parte, estão presentes também. Né, queria agradecer a todos que estão nos prestigiando e fazer com que esse momento seja um momento o máximo aproveitado, né, entre o professor Hugo, eu e vocês que estão conosco. Professor, ontem eu acompanhei a decisão do início ao fim, né? Ontem foi uma tarde extremamente emocionante, como a gente havia falado, né? A gente, voto a voto, às vezes, nas palavras de cada ministro, a gente, às vezes, conseguia identificar e qual era a linha de raciocínio, a linha de pensamento de cada um, e às vezes vinha a surpresa, né? Eu fiquei surpreso, inclusive, com o voto do ministro Gilmar Mendes, né? Eu pensei que, na realidade, ia ser um voto de apoio ao relator, mas, além de ser um dos votos mais festejados, né, que foi de uma grande erudição, mas foi justamente no viés contrário do que eu pensei que haveria de ser. E a gente ficou muito, né, emocionado com tudo que aconteceu, porque a gente tem visto, né, essa mudança no cenário trabalhista com muita desconfiança. O que é que vai acontecer daqui para frente, né? E a gente viu verdadeiramente que o Supremo Tribunal Federal fez um trabalho extraordinário ontem nas suas votações e, ao meu ver, no meu entendimento, deu um apoio verdadeiramente aí à classe trabalhadora, facilitando as questões envolvendo a negociação individual entre empregado e empregador para a manutenção dos empregos, né, e da renda, uma vez que as medidas provisórias editadas são nesse sentido, né? Mas a gente tem visto várias lives, né, professor Hugo? Nós temos visto muitas manifestações, e dentre elas, né, são 3 correntes principais, aquelas que apoiavam a decisão liminar, que foi dada pelo ministro Lewandowski, aqueles que eram completamente contrários, como foi a votação, né, extremamente contra a liminar, foram 10 votos a favor, né, 3 votos a favor, 10 votos contra, e uma corrente que achou que, na realidade, nada mudou, que as medidas provisórias continuam quase que com o mesmo efeito, uma vez que, após os embargos de declaração e a manifestação do ministro Lewandowski, quando decidiu os embargos de declaração, foi de que os acordos individuais permaneceriam ainda em vigência, mesmo que não houvesse manifestação do sindicato, né, a posteriori. Todavia, a gente viu aí que com essa decisão, a gente trouxe à lume alguns princípios que estavam um pouco esquecidos. Haja vista que a gente ficou conhecendo aí os princípios da derrotabilidade. Não sei se o professor Hugo já tinha ouvido falar no princípio da derrotabilidade e que veio à lume justamente com essas decisões, esses votos do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nós temos que aplicar, né, nesses casos de pandemia, a gente tem que evidenciar verdadeiramente a nossa situação jurídica como um todo, analisar verdadeiramente social, analisar verdadeiramente a questão econômica e essa flexibilização que se deu com relação ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição, né, com relação ao acordo e à convenção coletiva, veio a nos demonstrar isso, né? Veio nos demonstrar que o Supremo fez um trabalho extremamente hermenêutico,
extremamente de interpretação de acordo com as modificações sociais que se instalaram com a pandemia. Então, inicialmente, essas seriam as minhas considerações. Bem, interessante. Nessa linha, né, que você falou, eu pensei lá, né, do julgamento também, fiquei lá maratonando lá, né, na TV Justiça, e dois votos me chamaram bastante atenção, porque, na verdade, eu entendo assim que eles são complementares, né, as discussões que foram trazidas. Um foi o do ministro Fux, que trouxe uma discussão que eu achei bastante interessante em relação ao sentido a ideia de preservação dos empregos, né, em que ele colocou o seguinte: olha, imaginemos a hipótese, né, em que a decisão fosse a decisão liminar fosse mantida, né? E evidentemente haveria ali uma dificuldade de negociação e isso acabaria resultando em dispensas, né? Isso, para o empregado, no final das contas, ele iria acabar por receber o quê? O próprio seguro-desemprego, né? Como verba mensal ali dali por diante. E o que a medida faz, na verdade, é garantir mais do que isso, né? Porque além do seguro-desemprego que vai ser pago, obviamente de forma proporcional, né? Pela MP, a outra parcela vai ser paga com base no salário, né? Que é a parte paga pelo empregador no caso de redução de jornada de salário. Então, pelo menos a remuneração do seguro-desemprego está garantida, né? Para esse empregado. Então, acho que foi uma hermenêutica bastante interessante que ele adotou ali, pensando justamente nas consequências da decisão, né? Todo esse embate aí a respeito do uso do realismo jurídico, né? Para poder pensar justamente como que seria pensar nas consequências, né, da decisão. E outro voto que eu também festejei bastante ali foi uma ponderação que o Barroso fez, né? Que ele comentou que é o seguinte: além do fato de que nessa decisão nós não tínhamos, de fato, um conflito de interesses, né? Que seria o normal para uma negociação coletiva. Além disso, tem um fator novo aí, que é a participação do poder público nessa história, né? Então, o governo, o Estado está ali garantindo parte, né? Garantindo que essa redução seja menos dolorida, né? Menos dolorosa para esses empregados, né? Então, eu achei que esses foram os votos assim que eu achei que são mais representativos, né? Que trouxeram ali algumas decisões, alguns fundamentos bem interessantes, e acredito que a decisão caminhou no melhor sentido também. Acredito que foi uma decisão bastante responsável, né? Preocupada com as consequências do que pode vir, né? Agora, eu manifesto também, como o professor colocou, a preocupação com o que virá, né? Inevitavelmente, essa decisão, todos entendem muito bem, né? Que foi momentânea, né? Pensando nessa situação muito específica, né? Dessa pandemia, mas eu tenho receios de que ela possa abrir precedentes para decisões vindouras, né? Após a pandemia, algumas outras possibilidades de flexibilização do artigo 7º, inciso 13 da Constituição, né? Possibilitando a dispensa, né, das negociações coletivas em outras situações. A gente já tinha isso na reforma trabalhista, né? Para o trabalhador hipersuficiente, que ainda não tinha sido, não foi analisado pelo Supremo, né? Se essa possibilidade ela é concreta, mas eu acredito que isso pode se expandir. Não duvido que eles possam colocar, por exemplo, na CLT como uma medida permanente a negociação individual até 3 salários mínimos, da redução de jornada de salário. Mas é algo que a gente ainda vai aguardar por aí também, né? Eu havia trabalhado com os meus alunos um artigo científico recente, e o voto do ministro Fux, que o senhor mencionou aí, trouxe justamente o mesmo viés que foi manifestado no artigo que eu trabalhei com os alunos. A questão que se demonstrou a perda de credibilidade da atividade sindical, né, nesses tempos aí que nós estamos vivendo. Né? Após assumir a presidência da República, o presidente Bolsonaro trouxe mais esse viés, né, com a queda da hegemonia dos governos petistas. E a partir desse momento em que a reforma trabalhista ganhou esse enfoque, retirando aí a questão da contribuição sindical obrigatória, muito, né, se falou dessa credibilidade dos sindicatos. E isso veio
a ser demonstrado principalmente no voto do ministro Luiz Fux, né, trazendo aí, demonstrando aí a possibilidade de haver uma certa dificuldade na realização, né, da chancela dos acordos individuais realizados a partir do momento em que o sindicato vinha a se tornar como um requisito sine qua non para a validade daquele contrato, né, daquele contrato individual realizado. Então, achei bem interessante quando o senhor falou aí do voto de Fux, nesse sentido, né? A perda da credibilidade que o sindicato teve com esse tempo, desse tempo para cá. Eu vou aproveitar essa fala só para fazer um gancho aqui. Antes disso, eu vou agradecer algumas pessoas que eu já vi que entraram aí na nossa live, aí, o Dr. Leonardo Dantas, grande abraço aí para você, o conselheiro federal Rafael Lara Martins também, muitos amigos aí prestigiando a nossa live, e eu agradeço a todos aí pela presença. Então, sobre esse assunto, então, já que o professor colocou isso, eu achei bastante interessante, justamente o voto do Fux talvez tenha sido marcante nesse aspecto, em relação ao papel dos sindicatos, né? Então, até muito se discute, né, qual que foi a repercussão, né, a repercussão da decisão para o mundo sindical, né? E, na minha visão, obviamente, eu entendo que houve uma fragilização dos sindicatos, né, mas isso também com uma certa pitada, né, um certo temperamento. Eu acho que é o seguinte, fragilizou os nossos sindicatos, né, que, na verdade, foram aqueles que acabaram, talvez, provocando essa decisão. Né? A gente teve sindicatos que tiveram uma postura exemplar nesse momento. Aqui em Goiás mesmo, a gente teve o caso da construção civil, a negociação coletiva, que chegou a termo de uma forma muito rápida, referendando os termos da MP aqui no Estado. Eu nem digo que necessariamente o que se chegou a termo foi o ideal, né? Talvez pudesse até ter sido negociadas outras vantagens para os empregados, não estou nem discutindo isso. Mas o interesse e a disposição de, nesse momento, negociar, obviamente, é algo que tem que ser louvado, né? E o que a gente acabou observando foi posições contrárias a isso, né? O que a gente observou em na postura de alguns sindicatos foi uma tentativa, né, de, nesse momento, se aproveitar da situação. Obviamente, e felizmente foi uma minoria, né, que fez isso, de tentar cobrar algumas taxas abusivas, né, a respeito disso. E eu acho que talvez esse sentimento, né, acabou aflorando também ali nas decisões do Supremo, porque, obviamente, essas notícias chegaram lá, né? Eles não estão na lida diária, né, como a gente está acostumado, mas eles também, com certeza, chegaram a eles essas notícias, né? Chegou a ele essas notícias, então, e aí... Eu acho que essa ponte, né, já que o senhor está falando aí de Goiânia, não é isso, professor? O senhor está falando de Goiânia? E aí estou falando aqui de Pernambuco. Eu acho que essa ponte generalizou, na realidade, essa ideia de que esse tipo de atitude estava sendo realizada, trouxe maior descrédito ainda com relação a liminar, né, a permanência da liminar, tanto é que os votos foram no sentido contrário da liminar. Então, bastante interessante essa sua ponderação. Em relação aos sindicatos que eu vejo, eu acho que esse é o grande ponto. Na verdade, eu acho que toda essa discussão aqui, eu acho que ela vai fomentar uma discussão legislativa para depois, né, que a gente nem precisa se alongar muito aqui. Vai ser discutir a questão da unicidade sindical, né? Eu acredito que brevemente vai ser resolvido, né? Só para a gente ter uma ideia aí de números interessantes, né? Enquanto que os sindicatos, em média, por ano, fazem 45 mil negociações coletivas, a gente teve agora, só nesses últimos dias, desde a edição da MP, de 16 dias, né, até o início do julgado, já haviam acontecido 2,4 milhões de acordos individuais, né? Então, realmente, só sindicatos muito bem estruturados teriam condições de avaliar tudo isso, né? De considerar esse volume de trabalho que viria ali com essas negociações coletivas, né? Imagina fazer acordos coletivos ali com várias empresas, né? Eu acredito que ou se fazia a negociação coletiva via convenção coletiva, ou era impensado fazer ali com cada empresa, né? Professor Luiz Madeira, né, que está lá em Portugal, está presente aí na live. Agradecer a presença do professor Luiz Madeira também, e de todos os meus alunos que estão chegando e também estão comentando. Ele falou algo interessante, né? Medidas extremas requerem atitudes extremas. Na realidade, esse foi o viés do voto de Gilmar Mendes, né?
que no caso, no meu caso, foi o que eu achei mais, foi o mais emocionante de ontem. Ele chegou a citar Perelman, Zagrebelski, foi de uma erudição muito grande, né, demonstrando essa questão de diante dessa pandemia, temos que ponderar na situação da flexibilização da norma, mesmo que ela seja na questão constitucional. Isso foi... A gente está vivendo realmente, professor Hugo, tempos, né, inimagináveis. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, né, flexibilizando o alcance da norma constitucional lá no artigo 7º, em virtude da situação de pandemia. Eu acho que a gente está vivendo tempos verdadeiramente, né, complicados. Até o Gilmar Mendes usou essa terminologia que está vindo lá do direito alemão, da tal da jurisprudência da crise ali, né? Sim, sim. E um aspecto que eu achei bastante interessante, na verdade já é uma consequência prática da decisão, né? É sobre o papel desse acordo individual agora, né? Porque o que acontece? Então, dada a decisão, né? Que, diga-se de passagem, ela não analisou ainda o mérito, né? Da ADI, foi só o indeferimento da cautelar, né? O mérito ainda virá, mas eu acredito que deva seguir o mesmo entendimento. Uhum. Mas um ponto importante aí é o seguinte, tá, e agora, né? As empresas, obviamente, têm que continuar respeitando todas as regras que foram estabelecidas ali na MP 936, né? Para encapular esses acordos. Eu já chamo a atenção que eu acho que isso é extremamente importante, ou seja, numa situação extremamente excepcional, a gente tem que ter todo o cuidado com esse formalismo justamente para que não se traga eventuais nulidades posteriores, né? E a respeito de nulidade, até eu já queria contar com a opinião do professor aí a respeito de que se essa entrega ao sindicato, se ela seria um requisito de validade do negócio, né? Do negócio jurídico ali, ou seja, se a empresa deixa de enviar esse acordo individual para o sindicato, fazer a comunicação, né? Como está expresso na MP, quais seriam os efeitos na visão do professor? Eu creio que realmente, como está taxativo na medida provisória, eu acho que a falta dessa comunicação acarretaria a nulidade do acordo. Né? Por isso que existe uma corrente, professor, que eu acho que até professor Fabiano Coelho, que é daí também, né, de Goiânia, salvo o melhor juízo, professor Fabiano Coelho vai nessa esteira. A gente tem assistido várias lives, eu tenho acompanhado várias lives e eu tenho sido bastante agraciado com muitos conhecimentos, inclusive do professor Hugo, que a partir dessas lives que o professor também tinha feito com o professor Fabiano Coelho, eu passei a conhecer o professor e a segui-lo também nas redes sociais, né? E a partir desse momento, o professor Fabiano Coelho traz justamente essa ideia. Se haveria a necessidade da própria medida provisória dizer que há uma comunicação no prazo de 10 dias, deve haver essa comunicação expressa ao sindicato e ao Ministério da Economia, a sua ausência acarretaria nulidade do acordo individual e aí, obviamente, para efeitos práticos, estaria o acordo individual sem efeito. Como estaria sem efeito, invariavelmente, e teria que se judicializar posteriormente, porque diante da nulidade, né, ou o sindicato judicializaria através das ações coletivas, né, dos dissídios coletivos, ou o próprio empregado que realizou o acordo e, uma vez entabulado o acordo nulo, ele poderia buscar o advogado na Justiça do Trabalho para tentar fazer com que se tornasse sem efeito os termos do acordo individual. Então, para o professor Fabiano Coelho, que é o signatário dessa tese aí, na realidade, a perda de efeito da liminar do ministro Lewandowski não trouxe nenhum problema para efeitos práticos da MP. Ok. Deixa eu aproveitar para cumprimentar a doutora Carla Zanini, que acabou de entrar aí na nossa live. Obrigado pela presença. E complementando essa visão sua também, eu concordo com essa visão. Na verdade, eu concordo com essa visão em relação à comunicação ao sindicato. Né? Em relação à comunicação para o Ministério da Economia, o efeito já está dado pela própria MP. Né? A responsabilidade pelo pagamento continua sendo do empregador e, obviamente, o empregado
rapidamente vai saber disso, porque não vai cair o benefício emergencial, né? E ele vai correr atrás. Agora, um ponto importante que eu acho é que muito se discutiu, né? Inclusive a liminar do Lewandowski, inclusive nos embargos de declaração, ele fez questão de colocar o fato de que o objetivo da comunicação não podia ser transformar o sindicato em um mero arquivista ali, né? De acordos. Mas eu entendi e concordei lá com a visão de alguns ministros de que, na verdade, isso não demite o papel do sindicato. Né? O fato de ele receber os acordos e não necessariamente ter que deflagrar uma negociação coletiva, isso não demite o papel deles. Né? Ou seja, tem uma série de possibilidades aí que pode, né, permitir a atuação do sindicato, como o professor colocou aí, via ações coletivas. Mas um ponto que eu acho bastante interessante é o seguinte, por exemplo, hoje, né, a gente tem, do ponto de vista prático, todo mundo sabe disso, a gente tem a seguinte situação, às vezes o trabalhador pede para ser demitido, né, por justa causa, faz ali um acordo informal, recebe o seguro-desemprego e continua trabalhando com o empregador recebendo por fora, né? Então, quem me garante que isso também não pode ser feito agora nesse momento da MP, né? Ou seja, eu vou lá, recebo o benefício emergencial e, além disso, né, com a suspensão do contrato, e continuo trabalhando, recebendo, às vezes, alguma remuneração, talvez nem toda, de forma por fora, né? Então, obviamente, esse é um papel importantíssimo dos sindicatos, né? De colher essas denúncias, obviamente também se insere nesse papel o Ministério Público do Trabalho, né? Então, tem uma série de discussões aí que vem em cima disso, né? O senhor acha, professor, que após a reforma, a gente já está com mais de 2 anos aí da reforma trabalhista, o senhor acha que essa retirada da contribuição sindical obrigatória, a facultatividade da contribuição sindical obrigatória, fez com que, nesse momento, os sindicatos perdessem a sua força e, na realidade, traria uma dificuldade prática da realização dessa atividade fiscalizatória dos sindicatos nesses acordos? Eu entendo que sim, né? Não dá para juntar coisas que não são complementares, né? Então, se você tira a contribuição sindical e mantém ali a unicidade, eu acho que não há como esses dois institutos coexistirem, né? Então, perfeito. Eu entendo que ou retira, né? Infelizmente, a decisão de agora teve que adotar o realismo jurídico, talvez como consequência de um enfraquecimento dos sindicatos, né? Não é só agora que isso acontece, né? A gente tem situações do dia a dia aqui do trabalho e tal, de situações de a gente chegar no sindicato e aquele sindicato só aceitar entabular um acordo coletivo se a gente conseguir que tantos por cento dos trabalhadores assinem o pagamento de uma contribuição negocial, né? Então, não foi hoje, né? Não inventaram isso agora. Então, desde a reforma trabalhista, eu entendo que isso foi uma medida que não coincidiu, né, com o sistema constitucional que a gente tem do ponto de vista sindical, né? Então, eu acho que isso é um aspecto que tem que ser pensado de agora em diante, para que no momento futuro os sindicatos tenham condição de fazer a negociação. Eu acho que isso era o ideal, né? Os sindicatos, na verdade, tivessem estrutura e condições de fazer isso, né? Mas, infelizmente, do ponto de vista pragmático, né, acabou que a decisão caminhou para esse sentido, né? Bem, aproveitando então, né, que a gente está falando da MP 936, que foi justamente a MP que foi discutida nessa ADI, nessa medida cautelar, né? Tem um aspecto que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, eu recebi, inclusive, algumas dúvidas aqui no meu direct, né, antecipando aí essa live nossa, e uma delas foi a respeito de algo que eu já tinha discutido antes, que era a respeito de como que fica, né, durante a suspensão dos contratos de trabalho, como que fica a contagem, né, dos águas ali de 13º e de férias, né? Porque qual que é a situação? Então, o trabalhador, dia 1º de abril, vamos colocar na situação que ele teve o contrato suspenso no primeiro dia, né, de vigência da MP. Na verdade, já era impossível, porque foi de madrugada, né? Mas tudo bem, vamos supor que fosse possível. Então, ele teve o prazo de 48 horas da comunicação e ele teve o contrato suspenso ali pelo dia 5. E ele fica em suspensão até 60 dias, e aí, obviamente, houve uma suspensão do contrato de trabalho. Se houve a suspensão do contrato de trabalho, quais os efeitos disso
sobre o 13º e sobre as férias, né? Em relação ao 13º, eu acho que todos os professores, né, que eu já observei, eles caminharam no mesmo sentido, né? Adotaram por analogia o auxílio-doença, né? E como auxílio-doença, no auxílio-doença, né? Quem paga aqueles avos onde o trabalhador ficou afastado é a Previdência Social, ou seja, não é responsabilidade do empregador. O entendimento é tranquilo de que, no caso do 13º salário, aqueles dois, né, no caso de 60 dias, 12 avos ali de 13º não seriam de responsabilidade do empregador. Então, no final do ano, né, o pagamento do 13º seria com base em 12 avos ali, se não teve outros motivos para perda, né? Agora, em relação às férias, tem uma discussão aí interessante, eu queria até ouvir a opinião sua também, professor. É o seguinte, na minha visão, o que ocorre, né, o que deve ocorrer no caso das férias é a suspensão do período aquisitivo, da contagem do período aquisitivo. Com base no auxílio-doença, aí, em relação ao auxílio-doença, tem uma decisão do TST, um pouquinho antiga já, mais ou menos de 2011, se não me engano, que caminhou nesse sentido. Mas eu, né, para pensar nessa situação, eu também considerei, por analogia, outras duas situações de suspensão do contrato, né? Que são a licença não remunerada, né? Ou aquela participação em cursos de formação profissional, do artigo 476A, né? Eu queria ouvir um pouquinho sua compreensão a respeito disso. Alguns professores têm colocado, e obviamente são posições respeitáveis, que no caso das férias não haveria a suspensão da contagem do período aquisitivo. Na verdade, não haveria alteração do período aquisitivo e o trabalhador receberia o período das férias de forma integral. Eu sou do sentido contrário, professor, porque a gente parte do pressuposto do efeito geral da natureza jurídica da suspensão do contrato de trabalho. Quando a gente fala em suspensão do contrato de trabalho, naturalmente a gente fala na ideia de que não há contagem de tempo de serviço, não há recolhimento fundiário, né? Então, diante desse viés, dessa natureza jurídica, como não há contagem do tempo de serviço, obviamente, cairia naquela mesma ideia, professor, do artigo 133 da CLT, de que ele perderia, inclusive, aí, aquele período aquisitivo, né, a que ele teria direito, né, não contaria, se contaria novo período aquisitivo, conforme a mesma esteira do artigo 133. Então, eu vim mais por essa visão, tendo em vista que há algumas hipóteses que faz com que o empregado perca esse período aquisitivo. E perdendo o período aquisitivo também prejudicaria aí, só não prejudicaria a questão do terço de férias, né? O terço de férias permaneceria na integralidade. Perfeito. Então, assim, eu vou mais nesse viés. Só para eu entender. Então, no seu caso, você entenderia que haveria a perda do período aquisitivo. Né? No meu caso, sim, a suspensão da contagem, no seu caso, a perda mesmo, né? Isso. Ok. Então, beleza. Pessoal, eu discordo desse entendimento respeitosamente, é lógico, né? Porque eu entendo que lá, o 133, ele é expresso, né? Que teria que ter havido, obviamente, para o auxílio-doença, né? Não é o caso, isso, né? Então, perfeito entendimento também. Uma dúvida que eu recebi aqui no direct, e aí eu já vou passar um gancho para você aí também, que é o seguinte, em relação à redução, né? Vamos discutir um pouquinho também sobre a redução de jornada e de salário, né? E um tema aí que está fervilhando aí é sobre os trabalhadores do artigo 62, né? Sim. Então, já passo essa pergunta aí para o professor também falar um pouquinho, né, de um aspecto mais geral também, sobre a redução de jornada e salário e responder essa dúvida aqui do pessoal que me encaminhou a respeito da questão dos trabalhadores do artigo 62, né, que não tem controle de jornada, né? Como reduzir jornada de quem não tem jornada, né? Eu, assim, sou signatário da tese de que não se aplica aos trabalhadores do artigo 62, né? Justamente por causa... eu creio que é inversamente proporcional. Na realidade, como não há controle de jornada, verdadeiramente seria impossível aplicar aí as questões de redução de 25%, 50% e 70%, conforme previsto na medida provisória 936. Vou no sentido contrário de alguns professores como Vólia Bonfim, que entende que é possível. Ela vai no sentido de que
Existem, mesmo que esses trabalhadores sejam excluídos do controle de jornada, existem situações fáticas em que há um controle de jornada por parte do empregador, mesmo que de forma indireta, né? E a gente trabalha, eu creio que o professor Hugo também advogue nesse sentido. Eu sou signatário da tese que verdadeiramente, se há um controle indireto de jornada, deve-se buscar aí essa jornada que não está sendo demonstrada em documentos, mas está sendo realizada faticamente. E como isso acontece, aí a essa pessoa se aplicaria aí essa redução. Mas é como se o empregador tivesse confessando, professor, eu controlo indiretamente a jornada do meu trabalhador externo, o senhor percebe? Também vou no mesmo entendimento. Então, assim, até eu vi um posicionamento que eu achei bastante interessante, que tentou caminhar na linha do meio aí, né? Eu, como regra geral, também estou nessa, né? Também entendo que não seria possível. Mas eu vi uma posição interessante que eu achei, se não me engano, do professor Pamplona, que ele advoga no seguinte sentido, de que para os trabalhadores que migraram para o regime de teletrabalho agora, porque também é possível, né? É possível eu ter uma redução de jornada combinada com home office, né? Que para esses trabalhadores, né? Ou seja, para esses teletrabalhadores que migraram agora, desde que haja, obviamente, algum tipo de mensuração mais concreta disso, né? Não precisa ser necessariamente das horas, mas de redução de demanda de trabalho mesmo, né? Pode ser aferido de alguma forma assim, que nesse caso específico seria possível. É a única possibilidade que eu consegui enxergar aí dentro desse cenário. E agora a gente aqui, nós em Pernambuco, com a faculdade, a Unifacol, nós entramos em regime de teletrabalho e nos parece, eu acho que isso é geral, estamos trabalhando mais do que trabalhávamos no período presencial. Né? A gente está com uma demanda, inclusive, fazendo com que os nossos finais de semana estejam, né, recheados de produção acadêmica para, durante a semana, passar para os alunos nas suas aulas pelos meios telemáticos. Né? Mas, enfim. A carga horária de sala de aula diminuiu, mas fora de sala, né, aumentou muito, porque enquanto você prepara uma aula presencial, né, às vezes, coitado daquele que carregava aquele papelzinho velho, né, que ia lá no quadro e anotava, né, aquele que já tinha uns slides prontos, acho que até que consegue se desvencilhar bem. Mas aquele que ainda carregava aquele pergaminhozinho velho lá, né? Pois é. Esse foi enrolado, né? Porque vai ter que transformar em digital sua aula, né? E até questão também de se adaptar, né? Acho que todo mundo passou por isso, né? Todos nós estamos passando por isso. Ferramentas novas, né? Novos conhecimentos aí também. Acho que vamos ficar muito mais digitais, né? Forçosamente mais digitais depois desse acontecimento, né? Verdade, professor. Professor, tem... Pode falar, professor, pode falar. Acho que o professor ia fazer algum questionamento. Não, pode falar, estou na sua direção. Não, então, acho que a gente já falou um pouquinho da 936, tem mais algum ponto aí que o professor queria chamar a atenção? Não, somente se o senhor, professor, tem algum posicionamento sobre a questão da estabilidade durante a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho. Como é que o senhor vê essa questão da estabilidade? Se ela veio dentro de um viés mais protetivo, ou se na realidade é algo do legislador que realmente veio para fazer com que aquele artigo 18 da 927 não tivesse um impacto tão grande, né, como teve. Sim, a minha visão assim, é que ela veio uma estabilidade meio manca, né? Porque, na verdade, não tem restituição integral, né? Já começa por aí, né? Seria um princípio básico aí de qualquer tipo de estabilidade provisória, que é a restituição integral. Ou seja, no caso de uma gestante, por exemplo, se ela eventualmente vai pleitear, né, a estabilidade que não foi gozada, ela vai pleitear toda a restituição daquilo ali, né? Salários, parcelas anuais, 13º, tudo isso, né? E, nesse caso, o que a MP estabeleceu foi que
na verdade, há uma pena, né? Há uma pena ali que é de forma indenizatória ainda, né? Se bem que nos outros casos também já o é, mas de forma indenizatória apenas como metade daquilo que seria devido. Então, na verdade, a estabilidade, na verdade, é da metade, né? Do período, não é do período todo, né? Perfeito, perfeito. Bom, então, vamos passar aqui da MP 936, vamos discutir um pouquinho também sobre outras MPs aí, né? E, inevitavelmente, também trazer algumas dúvidas aí, né? Um ponto importante aí em relação a 927, né? Eu recebi uma dúvida aqui, contar com a opinião do professor, a respeito da antecipação das férias, né? O pessoal tem muitas dúvidas a respeito desse tema, né? Se pode antecipar, se é um período integral ou não, como que fica isso, se pode haver períodos sucessivos, né? Queria contar com a opinião do professor aí. Professor, a antecipação das férias, eu tinha dito numa live anterior, é algo que, com certeza, após acordado, lá na frente vai gerar muitos problemas e muitas ações trabalhistas nesse sentido. A antecipação de férias, eu vou no sentido de que ela pode ser em período integral, sim, mesmo que o empregado não tenha completado o período aquisitivo, o empregador ele pode conceder as férias na sua totalidade, os 30 dias. Inclusive, tem acontecido muito com os professores aqui em Pernambuco. O sindicato veio nesse sentido de concessão de férias e dividiu as férias em 2 vezes, no primeiro momento em 15 dias, né? Uma vez que a medida provisória dizia que estabelece que não pode ser em menos de 5 dias, né, a divisão das férias. Aí, depois, com a continuidade do estado de calamidade aqui em Pernambuco também, prorrogou-se por mais 15 dias. Né? Então, aqueles professores que não tinham o período aquisitivo completo, mesmo assim, vão gozar dos 30 dias de férias, receberão essas férias, né, no mês subsequente, e o 13º receberão até o dia 20 de dezembro desse ano. Então, é possível que seja, inclusive, professor, esse é o meu entendimento, mesmo lendo posições contrárias, estava lendo, acho que um livro escrito pelo professor Fabiano Coelho com o professor Rafael Miziara e com o irmão dele. Nessa possibilidade de aplicação do que diz a própria CLT, se esse período poderia ser dividido em 3 vezes apenas, como determina a CLT, né, desde que um deles não seja inferior a 14 e os demais não poderia ser inferior a 5 dias, tá? Ou se isso poderia ser partido em mais vezes, porque a MP não é expressa com relação a isso. Então, é esse tipo de entendimento que pode trazer alguns problemas nos acordos individuais e questionado lá na frente se suplantou aí essa ideia da medida provisória, né? Já que não está expresso essa questão da divisão das férias. Em relação a essa questão das férias, eu vi uma outra questão também bastante curiosa aí, que é a respeito do seguinte: a MP não faz distinção em relação a esse pagamento das férias, que na realidade institui-se um pagamento diferido, né? Você paga as férias, né, no 5º dia útil, subsequente ao início do gozo, e o terço você pode pagar lá junto com o 13º, né? Isso. No final do ano. Mas tem uma dúvida interessante que é o seguinte, em relação ao período, aquelas férias, né, que na verdade já estavam vencidas, né? Que a MP não distinguiu uma da outra, né? Também estaria o pagamento diferido, né, para essas férias? Eu pessoalmente entendo que sim, mas não aconselharia, né, ao empregador, né, que adotasse essa medida, talvez, nesse momento, né? Porque eu acredito que pode ter uma judicialização disso depois. Com certeza, com certeza. Ela é uma medida... Obviamente, essa posição minha, assim, ela vai no sentido de olhando o conjunto da MP, né? Olhando lá na LINDB, sim, sim. né? Tentando observar qual é a finalidade da norma, né? Eu entendo que ali justamente postergar pagamentos. A ideia da MP, de um modo geral, da 927, foi isso, foi reduzir custos agora. Né? Vamos deixar para depois, vamos antecipar, botar o feriado para pagar depois. Pago agora e depois goza. Né?
Então, eu acho que a ideia sempre foi essa. Então, nesse sentido, eu entendo que também seria o pagamento diferido, né, dessas férias que eventualmente já eram vencidas daquele empregado, né? A gente fica no entendimento, professor, que as medidas tomadas pelas medidas provisórias para enfrentamento da crise, em especial essa da 927, com antecipação das férias, é uma medida extremamente paliativa. Na realidade, a gente só pode ter aí os 30 dias, né, no máximo, de não prestação do labor, né, mas a empresa vai ter que ter a possibilidade de pagar esse empregado no mês subsequente. Então, eu fico pensando nas empresas que não têm capital de giro e que perderam completamente o seu movimento. Como é que se implementa isso? Né? Então, na realidade, não são para todas as empresas, né? Mas é uma forma, sim, de garantir que outras empresas que tenham como implementar esse tipo de atitude não venham a demitir, né, em massa, como algumas empresas assim fizeram. Eu entendo que essa medida ela até tinha algum impacto, né? Obviamente, depois a 936 trouxe medidas que são muito mais atrativas, né, para o empregador, né? Então, acredito que talvez houve momentos de transição ali. O empregador começou com a 927, depois passou para a 936, com a redução de jornada e suspensão, né? Então, tem até algumas discussões a respeito disso, né? Porque, vamos supor, um vendedor, né? Que recebe comissões ali. Então, ele, por conta da antecipação de férias, ele teve redução salarial e depois, se for suspenso, isso vai afetar aquela média salarial ali do seguro-desemprego, né? Então, já é um problema em cima disso. Mas obviamente, todas essas medidas, elas são complementares, né? E, como até o professor colocou, né, sobre essa ausência de capital de giro, veio, então, né, a MP 944, definindo ali uma linha de crédito, né, especial, bastante atrativa, né, no meu sentir, né, justamente para pagar a folha salarial daquilo que sobrou, né. Primeiro, eu queria as considerações aí do professor e uma dúvida, que na verdade, uma posição que eu tenho aqui de preocupação, né, é com o fato de que as microempresas não foram abarcadas, né? Ou seja, abaixo de 360 mil, que talvez quem mais precisaria, está de fora dessa linha de crédito especial. Então, contar com a opinião do professor a respeito dessa MP, né? Os reflexos trabalhistas, obviamente. Engraçado, a gente não teve um contato anterior sobre a nossa conversa, e essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer ao professor Hugo, né? Que verdadeiramente foi algo que foi, acho que, mais chocante na 944, esse não apoio ao microempresário, né? Então, ficou restrito às empresas de pequeno porte e às empresas de médio porte, né? Que vai até 10 milhões de reais a possibilidade desse financiamento para a folha de pagamento. Limitou a 2 salários. O MEI entrou lá no auxílio emergencial, né? No auxílio emergencial. Isso. Então, esse grupo As conseguiu se salvar, mas quem era microempresário ficou de fora, né? Obviamente, isso não é uma discussão trabalhista, né? É uma discussão de conveniência política, né? Provavelmente. Ou é do pessoal lá do setor econômico, né? Do governo federal, ao editar a medida provisória, talvez tenha... Eu li um artigo que eu achei bastante interessante sobre esse tema especificamente. O que eu li foi que, na verdade, é porque assim, a própria MB estabelece que tem que haver uma contrapartida do ponto de vista de recursos, de aporte de recursos da instituição financeira. Né? O BNDES vai aportar a maior parte, mas uma parte vai ter que ser pelo banco. E aí havia, certamente nas conversas de bastidores, chegaram à decisão de que essas empresas não teriam condições, talvez trariam maior risco para as operações e decidiram tirá-las daí, né? Infelizmente, né? Mas houve ponderações lá a respeito disso, né? Bom, mas discutindo sobre aspectos trabalhistas, que é o nosso foco aqui, né? O objetivo da nossa live, tem uma discussão também que está bem interessante aí, que é a respeito daquela cláusula, né? Daquela disposição que está lá, se não me engano, é o artigo 2º, parágrafo 4º, tem um rol de obrigações que o empresário, né, que contratar a linha de crédito tem que cumprir. E uma delas
é não rescindir sem justa causa o contrato dos seus empregados, né? Num determinado prazo lá, né? Um prazo, salvo engano, de 60 dias depois de o empregador receber a última parcela do empréstimo. Ele pode receber Perfeito. até 2 meses, né? Então ele vai receber 2 parcelas e depois vai pagar isso em muitas parcelas. Então, depois de ele receber a segunda, Parágrafo detalhe, 4º, né? inciso 3º, professor. É o parágrafo Terceiro, 4º, perfeito. inciso 3º. Então, depois de ele receber isso, ele tem que, contratualmente, ele tem que manter esses contratos. E aí a dúvida que se criou aí, até o professor colocou em relação ao professor Fabiano Coelho, que é um grande amigo e sempre posições muito interessantes, né? Ele entende que essa é uma estabilidade, né? Uma nova forma de estabilidade provisória no emprego. Obviamente, respeitosamente, eu divirjo dessa posição, porque eu pessoalmente entendo que é uma mera obrigação contratual, né? Ou seja, a MP podia dizer o seguinte: olha, todo mundo que for beneficiado vai ter que colocar uma bandeira do Brasil na porta, né? Mas não, disse que não pode demitir o empregado num determinado período, né? Então, obrigação contratual entre instituição financeira e empresa, né? Não entre empregador e empregado, né? Não há termo de garantia provisória na MP, nada disso. Diz que é uma obrigação da empresa não rescindir os contratos. Eu até acho que a gente tinha que começar a fazer isso como uma medida de preservação de empregos. Eu acho que essa medida é muito melhor que uma garantia provisória no emprego. Eu duvido que algum empresário vai ter coragem de fazer a demissão depois de contrair esse empréstimo, porque a pena é o vencimento antecipado da dívida toda, né? E Verdade. com certeza, do ponto de vista econômico, seria um grande risco para ele ousar nisso, apesar de haver dificuldade de fiscalizar isso, né? Teria que ser por denúncia do empregado, não sei qual seria o caminho, né, para se informar a instituição financeira a violação do contrato. Né? Verdade. Acho bem interessante o seu posicionamento, que é contrário do professor Fabiano, e eu acho que eu vou na mesma linha de raciocínio do senhor, no sentido de que a natureza jurídica da estabilidade provisória ela vai muito além do que esse tipo de garantia contratual. Na realidade, seria uma garantia contratual. Eu acho que eu vou na linha de pensamento do senhor, perfeita observação, né? Até porque, como o senhor acabou de dizer, é um risco muito grande para esse empregador dispensar esse empregado, tendo em vista esse vencimento antecipado, né? Então, verdadeiramente Né? Isso daí, eu é verdade, acredito. com certeza. Apesar de não ser uma matéria eminentemente trabalhista, mas eu acredito que eles poderiam intervir de alguma forma. Sim, Bem, sim. professor, estou olhando aqui, o nosso tempo está quase estourando aqui já, faltam só uns 5 minutos para a gente encerrar, então acho que a conversa foi muito produtiva e acho que a gente já pode encaminhar aqui para as ponderações finais, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer enormemente em primeiro lugar, por ter aceito o convite. Né? Primeiro, por ter aceito o convite, e segundo, por ter feito uma discussão aqui que eu achei que foi espetacular. Foi muito enriquecedor, aprendi também com o professor. E espero que a gente possa nutrir essa possibilidade de outras conversas posteriores. Gostei bastante desse contato. E eu quero aproveitar aí a sua audiência, né? Até o professor colocou que tem alunos aí muito engajados, né? Sim, E tem um sim. tema aí que eu acho que é de prática trabalhista, que eu acho que é bastante interessante e que é um cenário, mais uma causa de insônia aí para os advogados trabalhistas, que em breve, em julho, né, a obrigatoriedade do sistema PJ-Calc, né? Que é o sistema de cálculos padrão da Justiça do Trabalho. Ele passará a ser obrigatório a partir de julho, então muitos regionais já têm exigido os cálculos, então as pessoas já estão tentando se adaptar, meio que em cima da hora. Mas então, em cima disso, eu gostaria de convidar até a sua audiência. Eu tenho um grupo no Telegram, que se chama PJ Calc com o professor Hugo Couto. O link está lá na bio do meu Instagram. Para quem quiser participar, a gente já tem quase 500 pessoas lá discutindo todo esse processo de implementação, tirando dúvidas, discutindo como fazer, né, os cálculos ali dentro do PJ Calc. Eu até já estou preparando também para breve, aí, até o final desse mês, um curso online aí. Já estou me Não é um habilitando, curso viu, só de mexer professor? no sistema, né? Diferente do que se tem por aí, não é um curso para aprender a mexer no sistema, porque o sistema ele tem suas dificuldades, mas quem tiver alguma facilidade com informática vai conseguir. Mas, obviamente,
é necessário um facilitador para isso, e a ideia também é discutir dentro desse curso todos os aspectos de liquidação, de cálculos trabalhistas, que eu acho que também é algo que os advogados não estavam acostumados e a reforma trabalhista nos obrigou, né, nos puxou para isso, nos obrigou a gostar de matemática, né? Eu até que não tenho muita dificuldade não, porque eu tenho uma formação anterior, né? Antes de ser advogado, eu fiz engenharia mecânica na UNB, na época, e então gosto muito de cálculos e foi a área que eu acabei me especializando, né? Eu tenho um carinho especial pela área de cálculos trabalhistas. Também tenho um canal no YouTube, convido a todos para seguir, tem todos os links lá no meu Instagram. E passo então a palavra para o professor Fred aí para fazer o seu encerramento, suas considerações finais aí a respeito da live. Achei que foi muito produtiva e desde já, mais uma vez, te agradeço por ter aceito o convite. Professor, o senhor é uma simpatia. Eu não tenho palavras para agradecer, né, o convite e esse feedback que a gente teve aqui nessa conversa, né? Tá dando para me ouvir, professor? Aí? Perfeito, perfeito. Quero dizer também, professor, que eu estarei com certeza no seu curso, porque PJE Calc para mim é uma dificuldade muito grande, e acho que foi uma das questões que me chamou muita atenção no seu Instagram foi essa parte do senhor que é voltada, né, aos cálculos trabalhistas, que sempre foi o meu grande calo, né? Sempre digo aos meus alunos, eu fiz direito porque eu odiava matemática. Então, eu ainda não tenho muito costume com cálculo, mas eu queria dizer que foi um prazer muito grande, dizer também que foi muito enriquecedor para mim estar com o senhor durante esse período de tempo, assim, passamos uma hora rapidamente, e eu queria, né, deixar aberta a oportunidade para que sempre que o senhor quiser, sempre que o senhor quiser, estaremos à disposição para qualquer coisa, né, que o senhor queira trazer de trocar informações ou algo nesse sentido. Para mim foi um grande prazer, né, conhecer o senhor. Não, ótimo. O prazer foi todo meu. Tenho certeza que os alunos aí da Unifacol estão muito bem servidos aí em Direito do Trabalho, com as suas lições aí, muita profundidade, né, nas discussões. Tenho certeza que talvez na aula não, a nível de graduação, os alunos talvez nem tenham a possibilidade de conhecer tudo que o professor já conhece. Então é isso, eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui, né? Então, um grande abraço a todos. Vou encerrar aqui a live. E até mais a todos e até mais ao professor também. Um grande abraço. Grande abraço, professor. Fique com Deus. Deus também.